cada grupo apresentar. Eu não sei se vocês querem seguir a mesma ordem das semanas anteriores, ou pode ser a mesma ordem numérica que eu tenho aqui do sorteio, que era número 1, começava com a Fernanda, o Felipe e o Giacomo, mas o Felipe não entrou ainda, eu acho, né? Parece que não. Ele ainda não entrou. Você sabe se ele vai entrar, o Giacomo e a Fê? Ou se alguém quiser ceder e começar antes, a Vou gente ver aqui. espera o Felipe se achar, se localizar, talvez seja a internet dele também, né? Ah, dá pra gente começar, né, meu cara? O meu cara tá travado pra mim aqui. Ah, destravou ali. Tá. Então, também, vamos começar pelo Ricardo e pelo Matheus. Eu vou cronometrar o tempo para a gente não se perder, né? Para não ser injusto que alguém fique falando uma hora, né? E que outro grupo não fale. Então, vou marcar aqui o tempo. E daí a gente começa com os meninos. Os meninos vão falar sobre deficiência mental, certo? Então, a Isso. hora que estiverem prontos. Tá, deixa eu tentar projetar aqui. Uhum, Vocês estão vendo? estamos. Final de 5. Aí. Então, beleza. Boa noite a todos, primeiramente. Meu nome é Ricardo. Faço duplo com o Melchior. E o nosso projeto consistiu no desenvolvimento de uma metodologia para alunos com deficiência intelectual. Então, a gente vai começar com uma rápida introduçãozinha aqui do que a gente fez no projeto, né? Então, naquela discussão passada, a gente apresentou basicamente o quadro clínico de alunos com deficiência cognitiva, né? E vocês viram que é um quadro clínico bem vasto, né? Existem diversas dificuldades que um aluno com deficiência cognitiva enfrenta. E além desse número de dificuldades variadas, essas dificuldades elas variam entre níveis. Então, é um quadro clínico bem vasto, né? Vai desde os mais graves até os mais leves, digamos assim. Então, no início, para a gente pensar em desenvolver uma metodologia, a gente teve que considerar que a gente não ia dar conta de desenvolver uma metodologia que desse conta de todos os tipos de casos clínicos, né? Então, a gente teve que focar em algumas. A gente tentou escolher algumas das que a gente acha que mais se adequa às dificuldades do ensino de física, que são as dificuldades cognitivas e de memória, né? E como vocês viram quando eu introduzi, todas elas são acompanhadas da falta de concentração. É uma coisa muito marcante nas pessoas com deficiência cognitiva, que elas têm uma falta de concentração. É, a gente acha que essas são algumas das que mais atrapalham no entendimento da física, porque elas estão atreladas a dificuldades de abstração matemática e lógica, né? Que a gente sabe que a física que a física tem bastante, tá? Então por isso que a gente escolheu essas daí. Bom, e para propor uma metodologia, então, de todas as metodologias possíveis hoje em dia para o ensino, a gente acha que uma das mais populares é a experimentação, né? A experimentação, ela tem um grande poder, que é concretizar, basicamente, a abstração matemática, né? Por isso que vai estar ajudando a gente nesse caso. Mas a metodologia de experimentação, ela se abre também em diversas metodologias, né? E a gente sabe que fica muito separado entre metodologias expositivas e metodologias indutivas, né? A gente acha que a metodologia expositiva, ela vai estar voltando com os problemas que poderiam estar atrelados à dificuldade de entender física, né? Porque o professor vai ter que expor ali e essa exposição que o professor faz geralmente demanda uma grande abstração por parte do aluno, né? Então, a gente recomenda, no artigo que a gente fez, o método indutivo, né? Mas, ou por a gente recomendar o método indutivo, também aparece um outro problema, né? Quais experimentos que são possíveis de a gente trabalhar em sala de aula, né? Aqui eu trouxe uma tabela de experimentos recomendados e experimentos não recomendados. O que acontece é que, bom, a gente andou pesquisando, apesar de não ter muito material, muitos artigos falando, existem alguns artigos que falam do desenvolvimento de experimentos próprios para alunos com deficiência cognitiva. Mas não era isso que a gente queria quando a gente estava desenvolvendo o artigo.
A gente queria alguma forma de tentar adaptar experimentos que já existem, só que adaptar eles para trabalhar com alunos com deficiência cognitiva, né? Talvez adaptando eles um pouco, né? Sabendo dos casos dos alunos. Então, a gente tentou, aqui é só um exemplo, né, da separação que a gente fez. A gente procurou experimentos mais intuitivos possíveis, né? Então, a gente acredita que, por exemplo, o letroscópio é um experimento onde você consegue identificar a diferença de cargas, né, a positiva e a negativa se atraindo e as cargas de sinais iguais se repelindo muito facilmente, né, só com o afastamento ou aproximação das folhas, né. Agora, se você compara isso com o gerador de Van der Graaf, a gente acha que pelo menos o gerador de Van der Graaf que a gente teve conhecimento ali no laboratório, né? Ele, apesar de ser intuitivo para algumas pessoas, ele é demasiadamente complexo o seu funcionamento, né? Tem que produzir as cargas ali com atrito, e você eleva elas. Isso, para quem possui uma deficiência cognitiva, pode ser um problema, né? Então, o primeiro passo do artigo foi fazer essa separação de experimentos possíveis de trabalhar em sala de aula. Só que isso também ocasionou outro problema, né? E solução também. A gente viu que para trabalhar com alunos com deficiência cognitiva, a única forma de trabalhar com eles de uma forma integradora, digamos assim, é se as escolhas que o professor vai fazer para dar aula partissem já do seu plano de aula, né? Então, a nossa proposta do artigo não é fazer um plano de aula, não é dar dicas para quer dizer, a gente dá dicas também, mas o foco é no plano de ensino do professor. Ele tem que escolher a série de experimentos que ele vai trabalhar já no seu plano de ensino. E por conta disso, o ensino do aluno com deficiência cognitiva fica mais integrador, né? Toda vez que a gente tentava pensar em experimentos específicos para uma aula, a gente caía em fazer coisas muito específicas para alunos com deficiência cognitiva, né? E isso daí, às vezes, em sala de aula, demandava uma colaboração por parte dos alunos, né? Aí ficava muito, não ficava um ensino integrador, né? Então, por isso que a gente teve a ideia de mexer com o plano de aula nos artigos, tá? Agora, o Melchior pode falar um pouco aí, que é a parte dele. Boa noite a todo mundo. Então, daí, assim, a gente, como o Ricardo já falou, né, poucos eram os... Você quer apresentar aí? Eu não vou conseguir apresentar, eu tô pelo celular, Ah, então eu passo para você aqui. fazendo favor. Então, assim, como o Ricardo falou, a ideia do projeto foi, em vez de bolar um plano de aula, né, ou um próprio experimento, a gente optou, né, por tentar bolar uma metodologia que não necessariamente é a mais eficaz, por causa que, querendo ou não, a gente não conseguiu aplicar ela, né, mas discutida entre nós, a gente achou que os 3 passos, como está no próprio nome do slide, né, seriam interessantes a seguir com base no pensando, né, no foco de ser um ensino para o aluno com deficiência intelectual. Então, os 3 passos, o Ricardo pode passar, fazendo favor. A gente diagnosticou como os 3 passos sendo como identificar, agir e avaliar, né? Então, o primeiro passo pode deixar só nesse aí. Então, o primeiro passo seria identificando o problema. Como a ideia é você trabalhar em cima de um plano de ensino, cabe ao professor, né, ao docente, no início do ano, quando ele tem acesso às turmas em quais ele vai dar as aulas, né, ele saber do histórico dos alunos dessa turma. O ideal não, a ideia não é que ele identifique qual que é o problema que o aluno tem, mas sim que você saiba se você vai ter ou não alunos com esse tipo de problema na sala. Porque a partir do momento que você tem, você já sabe que você vai ter que adaptar o plano de ensino, né, e consequentemente as aulas que você tem. Se você não vai ter nenhum aluno, você sabe que você não vai precisar mexer com isso. Isso daí ajuda, porque se a gente vai, tipo, vamos lá, se a gente for pensar num professor do ensino médio, geralmente que nem a professora do Tupi, ela tinha todas as turmas do Tupi, e mais as turmas de um outro colégio à tarde.
Então, para um só professor dar conta de tantos alunos, tantas turmas, acaba sendo complicado, né? Ainda mais pelo curto prazo que a gente tem em física, que é 2 aulas por semana, geralmente. Então, aí está o primeiro passo que a gente achou que seria interessante, porque assim você consegue agilizar o processo do professor e não sobrecarrega ele para fazer um trabalho bem feito. O segundo passo, então, a gente identificou como e quando agir, né? Como comentei, né? Em uma turma do ensino médio, num colégio público, né? A gente tem em média entre 30 a 40 alunos, né? Então, acaba sendo inviável para o professor para que cada aula seja adaptada de uma forma diferente, né? Para você poder dar conta de ensinar todos, ensinar não, mas garantir que todos os alunos aprendam com a máxima de eficiência, né? E ainda assim lembrando do aluno com deficiência intelectual. Então, a ideia seria você escolher conteúdos chaves, conteúdos onde talvez aquele conteúdo em específico seja o ideal de todo o tema. Então, por exemplo, se a gente pegar o conteúdo de eletrostática, o fato de você saber das características de uma carga, das cargas elétricas, né? De positiva, negativa, se atrair e repelir, isso já faz com que a gente consiga entender mais para frente vários outros fenômenos que estão correlacionados a essa característica das cargas elétricas. Então, você focar para adaptar um experimento, nesse caso, né, para o aluno com deficiência intelectual, voltado para essa característica das cargas, seria um bom passo. Então, você não vai precisar adaptar em si todas as aulas, né? Cada vez que você vai dar uma aula, você faz uma adaptação, por causa que isso pode tomar muito tempo. Então, você escolhe conteúdos chaves, que sejam de maior importância e que vão contribuir mais para o conhecimento e para o aprendizado do aluno, né, que tem deficiência intelectual, e que, consequentemente, para o resto da turma vai ficar bom também. Então, você vai conseguir fazer essa integração entre o aluno que tem deficiência intelectual e os outros alunos que não possuem esse problema, o que também ajuda no ensino do aluno com o problema, né? Porque acredito que hoje uma das maiores dificuldades também que tem é o fato do aluno que tem, independente de qualquer tipo de problema que seja, ele se sentir um pouco excluído da turma, né? Então, isso daí também ajudaria ele a, a se motivar mais, a fazer parte do experimento da aula, certo? Então, dentro disso, desse segundo passo também, a gente pensou em coisas que podem ser realizadas ou não, né? Se puder mudar para mim, fazendo um favor, Ricardo. Então, por exemplo, coisas que devem ser realizadas nesse segundo passo, né? Em como, quando e como agir. Utilizar a experimentação para explicar conceitos principais de cada conteúdo, que é o que foi discutido, né? Que seria o quando agir, quando adaptar um conteúdo. Em segundo passo, preparar uma aula de forma que os demais alunos possam participar no processo de aprendizagem do aluno com DI. Então, você bolar uma aula, um experimento em que os outros alunos consigam interagir tanto com o experimento quanto com o aluno que possui a deficiência intelectual seria muito importante, por causa que você já coloca o convívio para o aluno não se sentir excluído, né? E terceiro, que a gente achou que deveria ser realizado sempre que for selecionado um experimento, adaptá-lo de modo que esse se torne o mais intuitivo possível. Essa adaptação pode ser em forma de um possível roteiro voltado para o aluno ou a própria adaptação do experimento, mas essa deve ser feita. Então, a ideia é você pegar um experimento e você adaptar ele da forma como o Ricardo comentou. A dificuldade do aluno com deficiência intelectual é ele conseguir prender a atenção dele, né? Você conseguir fazer com que ele foque e as abstrações matemáticas no processo. Então, a ideia é você adaptar o experimento que você vai utilizar para ensinar o conteúdo-chave que você quer, de forma que ele fique o mais intuitivo para o aluno com deficiência intelectual. Então, ele consiga olhar para o experimento e, seguindo alguns passos, consiga realizar o experimento e conseguir absorver algum conteúdo em cima disso. E isso daí, como foi escrito ali, né, pode ser feito ou você adaptar a forma de você, a forma do seu experimento, ou
um roteiro que faça com que ele siga alguns passos que ajudem ele nesse processo. Então, coisas que não devem ser realizadas, né? Evitar experimentos que dependem de muitos outros conceitos, que é o caso do gerador de Van de Graaff, que o Ricardo explicou. Não utilizar abstrações teóricas e ou matemáticas durante a explicação do experimento ou do conteúdo posteriormente anterior ao experimento, né? Então, já que essa está na principal dificuldade, né? Então, evitar esse tipo de coisa. E não desviar o foco do que está tentando ser ensinado com a experimentação, para não misturar muitos conteúdos, muitos detalhes, para não dificultar ainda mais o aprendizado. Daí o Ricardo pode mudar? Fazendo por favor. Então, daí o terceiro passo seria finalizar e avaliar, né? Então, aí a gente pensou numa forma de avaliação que pudesse avaliar todos os alunos, mas com foco no aluno com deficiência intelectual, que nas nossas discussões elas ficariam divididas em 3 etapas, né? Então, na primeira etapa seria pedir um texto, sem muito critério científico, né? Sobre o que os alunos entenderam do experimento, o que fez com que os fenômenos que ocorreram no experimento fossem realizados, né? Sem muitos critérios, assim o professor vai poder ler esses resultados e saber principalmente qual foi a maior dificuldade do aluno com deficiência intelectual. Então, se ele vai poder adaptar depois o conteúdo que ele vai voltar ao experimento, né? Ou poder dar sequência no conteúdo, sabendo quais aspectos ele deve tomar mais cuidado ou não. Temos 5 minutos. Eita. E a terceira etapa seria você conseguir formular 3 questões em cima desse experimento, então, para acelerar. Daí, por último, para concluir, se o Ricardo quiser comentar alguma coisa também. Eu acho que a ideia principal do artigo que a gente criou é ser um norte, né? Não ser uma metodologia definida para uma aula, né? Isso o professor vai ter que pensar bem como é que vai ser a aula, mas ser um norte para quando você se deparar com um aluno com deficiência cognitiva, você ter alguma coisa para se apoiar, né? Para você seguir. Essa eu acho que é a ideia principal do artigo. Pode falar, né? O que você acha? E, além disso, né, a gente viu o quanto é importante o professor estar a todo instante atualizado, né? Tanto em questões de materiais didáticos, por exemplo, quando o assunto foi ensino de física para alunos com deficiência intelectual, a gente teve muito pouco recurso para se apoiar, para tentar desenvolver algo. Então, o professor ali a todo tempo se atualizando, descobrindo novas fontes, tendo cada vez mais conhecimento em cima do conteúdo que quer ensinar, né? Porque isso dá mais confiança do professor desenvolver novos materiais, né? Então, é tudo isso que a gente tirou de conclusão. Eu acho que é isso. Aqui estão as referências que a gente usou. Acho que é isso. E obrigada, meninas. Perguntas? Perguntas? Alguém tem algum comentário para fazer sobre o trabalho das meninas? Acho que é exatamente que os meninos, que o Ricardo ele acabou de falar, né? Que Matheus também falou. Que existe muito pouco material, principalmente quando se fala em ensino de física, né? A gente até acha um número razoável de referências, de material, quando se fala de ciências, mas de física não, porque já está subtendido na cabeça das pessoas que a física é difícil e que ela não é acessível para pessoas com deficiência, né? Então, acho que cabe a gente também, como professores, né, como futuros profissionais, no caso de vocês, tentar modificar um pouco isso e tentar levar essa ciência um pouco mais simples, tentar levar de forma mais simples, né, para esse aluno com dificuldade, né? E é nós que temos que fazer isso, né? Eu acho que isso é um recado bom e é uma dica boa na realidade, né? Claro, eu não vi exatamente todo o material, né? Eu vou falando nisso, eu vou montar uma página depois da aula de hoje, amanhã de manhã eu monto, amanhã de manhã não, porque eu tenho um exame para fazer, amanhã de tarde. Eu vou mandar e você joga o material lá, tá? Lá no Moodle certinho, para eu poder fazer as devidas correções e para os colegas também poderem acompanhar, tá?
Mas eu acho que a questão é essa mesmo, é a gente começar a falar sobre isso, divulgar isso, porque esses alunos, eles têm que ser incluídos, eles fazem parte da sociedade, né? E é a gente, é a nós que cabe esse papel, né? De tentar inseri-los, de tentar escrever sobre isso, né? Para que mais pessoas tenham acesso. Mais alguém quer fazer algum comentário? Não? Ok. Obrigada, meninos. A gente pode dar sequência, então. Como o Felipe já chegou, pode ser a Fernanda, o Felipe e o Diácono? Pode Ok? sim. Então tá bem. Quando estiverem prontos, eu vou marcar o tempo, aí para não falar durante a apresentação, eu vou fazer assim, tá? Para indicar que faltam 5 minutos. Porque depois Beleza. fiquei com pena do Matheus, que a pessoa tá falando, daí tu vai lá e interrompe, então eu só vou levantar a mão, tá? À Vou vontade, começar a gente. apresentar aqui a apresentação. Estão conseguindo ver a tela aqui? Estão Agora conseguindo sim. ver? Tá? Foi. Então, o nosso trabalho é um ensino de física para deficientes visuais. A gente bolou um esquema de um jogo de memória com uma metodologia para ser aplicada dentro da sala de aula. Então, a gente viu primeiro a questão do fator histórico, né, que a gente tem ali com os deficientes visuais. E a gente percebeu que a socialização para eles era difícil desde o começo, né? Antigamente, os deficientes visuais, eles tinham até, como que eu posso dizer assim, um negócio de, tipo, racismo, assim, na questão de que eles tinham um negócio mais místico, assim, um fator nesse tipo. Então, a gente pensou em diversas possibilidades de projetos para a gente fazer, de atividades. Até a gente pensou em fazer algo em questão de som e tal, mas a gente decidiu que essa era uma metodologia melhor para ser aplicada, devido até mesmo à socialização que esse jogo vai proporcionar para o aluno deficiente visual. Ali nesse jogo que a gente bolou, o deficiente visual ele vai estar interagindo com os outros alunos dentro da sala de aula e também vai estar estudando o jogo da memória ali, no caso, com uma metodologia sendo aplicada para ele conseguir memorizar os conteúdos então, da matéria assinada, né? Então, a gente, nesse jogo da memória, eu coloquei aqui, primeiro eu vou passar algumas regras para vocês, né, que a gente bolou para o jogo em si. O jogo ele vai funcionar como um jogo de memória normal, né, com algumas adaptações para pessoas com deficiência visual. O jogo vai possuir gráficos ou desenhos com texturas em um card, né? E daí no outro card, ele não vai ter o mesmo gráfico ou desenho, né? Ele já vai ter uma escrita dizendo, tendo características do gráfico ou do desenho em si, sabe? Então, para o aluno conseguir discernir se aquele texto que está no card é conjunto com o gráfico do desenho do outro card. Né? O aluno pegará os dois cards normalmente, como se faz no jogo de memória, e ele definirá se o card faz correspondência com o outro. Né? Se o gráfico falar de MRU, ele vai, o que está escrito no outro card também vai ter características do gráfico. Né? E detalhe aqui que esse é um jogo que vai poder associar tanto os alunos com deficiência por causa dessas texturas aqui, né, que a gente colocou nos gráficos, e também a escrita do outro card ela vai ser tanto normal quanto em braille, né? Então isso é a principal característica do jogo. Né? Aí, depois que isso acontecer, o professor ele vai definir se o aluno está correto ou não, né? Porque daí o aluno vai pegar um card e vai pegar outro card. Aí o aluno vai decidir se está correta a informação que ele pegou ali ou não. Aí no caso, como um jogo de memória, ele tem pontos, né, para a pessoa que pegar mais cards, virar mais cartas. Aí se ele tiver correto, o aluno ganha um ponto. Se o aluno tiver errado, aí ele perde um ponto.
e passa a vez para outra pessoa. Para não ficar, para não perder, tipo, por causa que ele errou a pergunta, mas ele está com 0 pontos, então ele vai ficar com pontuação negativa. Então, o número mínimo de pontos ali vai ser 0 pontos. Então, se ele errar a pergunta logo no começo, ele continua com 0 pontos, não diminui essa pontuação. O aluno passa a vez também se pegar os cards incompatíveis. Por exemplo, se ele pegar lá e ver que está errado a informação dos dois cards, e acertar aqui está errado, mas isso não vai lhe garantir um ponto. Então, basicamente, o jogo funcionaria dessa forma. Agora, a Fernanda, que fez a metodologia mais prática, assim, se ela quiser falar. Então, pessoal, boa noite. Como proposta para montar esses cards, né, eu fiz alguns desenhos, eu usei como exemplo o MRU, e o próximo é sobre circuito em série. Então, os gráficos, eles estariam, os eixos do gráfico eu sugeri para fazer com palito de dente, a linha do gráfico para fazer com algum fio de barbante ou elástico, alguma coisa bem acessível. E aí tem tanto a escrita em braille, né, os números ali, tanto em português, digamos assim, não sei qual seria o termo correto, mas para ter essa interação entre o aluno que é deficiente visual e o aluno vidente. E aí o card correspondente, né, seria o card que tem o gráfico seria o card da série A, e o card que tem a escrita em braille seria o card da série B. Então esses cards, eles teriam esse card da série B, ele vai ter a parte escrita para os alunos videntes na parte de trás dele, porque aqui fica ruim de escrever por trás, eu tentei, mas ele fica meio bagunçado. Então ele teria essa interação de ambos os alunos, né? E aí a frase que está nesse card em braille está aqui embaixo, que é sobre o MRU. E aí se quiser passar para o próximo. Esse seria do circuito em série. Então, a gente fez aqui, a proposta que eu dei para esse do circuito é usar fios de cobre, que são fios bem fininhos e é fácil de encontrar, eu acho. E aí a questão das setas, usar com palitos de dente também, que foi como eu achei mais fácil. A questão para escrever em braille, eu usei um esmalte e fui pingando ele, fiz 4 camadas para ficar em alto relevo. Mas o Giacomo deu uma sugestão depois de usar cola colorida, que aí ela já fica em alto relevo, então seria mais fácil. E aí, para mostrar para vocês, eu fiz aqui, eu não fiz a parte de trás porque o papelão era desenhado, mas eu fiz aqui o cardzinho. Então, aqui é palito de dente, aqui é um elástico que eu achei, e aqui eu colei uma fita adesiva por trás e fiz em alto relevo. Aqui não dá para ver, eu acho, mas está em alto relevo essa escrita em braille aqui. E aí eu fiz esse cardzinho aqui também. Tá certo. E aí essa seria a nossa proposta pro ensino. A gente pegou só esses 2 modelos porque foi o que a gente conseguiu trabalhar melhor, mas dá para aplicar isso numa infinidade de conteúdos, né? Você faz uma definição, perceba que em nenhum momento, em nenhum dos cards está o nome correto do movimento ou do circuito, porque isso quem vai definir é o professor, né? O aluno vai falar se está correspondente ou não, e o professor vai dizer se está correto. E tanto não tem escrito porque é para ter a interação entre o aluno vidente e o deficiente visual, porque se tivesse escrito, o aluno vidente teria uma vantagem, né? Ele acertaria logo de cara. E aí foi essa a nossa proposta. E aí tem uma conclusão do Fê. Daí, tipo, a principal ideia do nossa... Dá pra ouvir? Tá ouvindo? Sim, Felipe, estamos ouvindo. Tá. Beleza, é que silenciou o negócio aqui. Então, a principal proposta ali do nosso trabalho, né, é, tipo, não só uma atividade para os alunos que já estão na escola, mas também talvez para chamar a atenção de possíveis pessoas que estejam fora do ambiente escolar, né, chamar a atenção dessas pessoas para o conteúdo de física em si, porque às vezes o conteúdo mais expositivo, que é aquele de você explicar e tal, né, ou conversar e esse tipo de atividade, às vezes ele acaba ficando não muito atraente para os alunos. E não é atraente nem para os alunos que não possuem deficiência,
Imagine para aqueles que já têm essa dificuldade a mais. Então, talvez essa atividade ela possa ir um pouco além da escola, né? Poder ser aplicada em outros lugares. E aí, só a gente colocou no relatório lá também, para os alunos, para os professores ficarem atentos, né, na hora de fazer a atividade, porque para garantir principalmente que a atividade ela fique bem elaborada no sentido de que a execução dela não tenha problemas, assim, por exemplo, tipo, vai escrever as palavras em braille lá e aí a tinta não fica com alto relevo suficiente, o aluno não consegue entender e tal. Aí apontou essas coisas, esses pormenores, né, que é importante levar em conta. Essa questão na construção desses cards que eu fiz alguns antes de dar certo, porque, por exemplo, eu ia fazer o eixo do gráfico, aí eu deixava a escrita em braille muito perto, e aí não dava para sentir, tipo, ficava uma coisa em cima da outra, sabe? Então foram detalhes que tive que fazer vários testes para dar certo, sabe? Não foi tão simples assim, mas aí na metodologia que a gente colocou no trabalho, tá bem definido isso. E eu acho que fica simples também de fazer, por exemplo, eu acho que numa questão de EAD que a gente está agora, né? São materiais, eu usei aqui coisa que eu tinha em casa, sabe? Caixa velha. E outro negócio legal também dessa metodologia... O que o Melchior falou? Não sei. Mas não foi pergunta. Eu não ouvi. Tá bom. Mas só para concluir, porque é material que eu acho que pode ser, por exemplo, os pais de algum aluno que tenha deficiência visual, acho que talvez até eles consigam construir em casa para auxiliar esse aluno, sabe? Durante as aulas, por exemplo, à distância. Acho que seria uma coisa simples de se fazer. E eu ia falar também que essa metodologia ela é legal porque ela não se aplica só também na matéria de física, mas é um jogo que você pode desenvolver para as diversas disciplinas que você tem no colégio, né? É uma forma de você, como eu coloquei lá no relatório que a gente entregou, que a gente vai entregar, aliás, é uma forma de chamariz, né, pro aluno, porque é algo divertido que você tem lá no dia a dia da sala de aula com quadro e giz, né? Eu acho interessante isso, você ter algo diferente na aula. Ouvi? É isso? Acredito que sim. Se alguém tiver perguntas, fique à vontade. Gente, eu adorei, achei muito bem bolado a ideia, muito criativo, na realidade, né? Lembrando agora porque eu tive uma aluna cega, né? E achei legal o fato de terem usado materiais do cotidiano, exatamente isso, né? De ter dado um jeito de montar as palavras, né? Como é que vocês fizeram para montar as palavras? Vocês pegaram na internet? Ou... Sim, tem um site que ele traduz, na verdade. Você copia a frase, cola a frase lá num quadrinho que tem, e aí ele já traduz para braille direto. É bem prático. Entendi. Numa situação que não seja online, dá para usar régua, né? A própria régua do braille, né? Para montar os cards, né? Talvez não há necessidade de usar a cola, mas a ideia do Giacomo da cola é boa também, né? Porque quando pinga, ela já faz. Exatamente, ela já faz o relevo, né? Para facilitar, né? Mas eu achei excelente e concordo com o fato de que vocês podem aplicar isso em qualquer disciplina, em qualquer assunto, né? E realmente é uma atividade que vai atrair não só os alunos com deficiência visual, mas vai atrair todos os demais, né? Matheus até fez uma pergunta aí para o grupo. Sim, ele perguntou se vocês tentaram furar. Olha, temos várias tentativas aqui. Cadê a câmera? Isso aqui foi quando eu tentei furar e passei tinta por cima, mas não deu certo. Assim, a questão do furo eu tentei com vários materiais diferentes e nenhum ficou bom. Ou ele rasgava, ou ele ficava em alto relevo suficiente. Aí a melhor coisa que eu achei foi a tinta mesmo, depois de várias tentativas. Uma pena que a gente não possa treinar isso, né? Ver a pessoa ali com a deficiência visual, que seria
um trabalho legal para a gente testar se realmente ele conseguiria enxergar ali, como é que fica para ele, né? No Sim. tato dele, a leitura dele assim, né? Ou se é só legal, ou só é mais visível quando tem a régua, né? Mas é um trabalho que, se vocês permitirem no futuro, depois de eu ler, obviamente, se a gente voltar presencial no próximo semestre, eu tentar aplicar isso com uma turma, vou pedir a licença de vocês, porque eu acho que é muito legal e eu acho que vale a pena. Que vocês... Eu até tinha conversado com os meninos para a gente tentar submeter alguma coisa para o evento que a gente escreveu da ciência feminina. Ia ser legal, mas foi o Só prazo. que foi o prazo e acabou que a gente não tinha muito resultado, né? A gente está nessa expectativa por não poder testar, então acho que não ia render muito, mas no futuro eu acho que vale a pena. Vale a pena sim. E mesmo que a gente não aplique, a gente pode botar que é uma situação de pandemia, que talvez fosse uma maneira de tentar trabalhar com eles, é uma coisa a se pensar. Eu vou ler com calma, mas é um trabalho que eu acho que a gente podia tentar desenvolver, sabe? Porque foi uma ideia muito boa mesmo. Parabéns, pessoal. Obrigada. Alguém tem mais algum comentário? Alguma sugestão? Não? Então tá bom. A gente pode ir para o próximo? O Bruno e o Luciano? Os meninos, o trabalho deles é sobre os surdos. Isso, espera aí. E o Bruno, eu vou falar até o slide 6, que daí você pincela dali pra frente, pra não ficar tão extenso. Só um pouquinho ali. A Fê falou do evento. É uma pena, tem um outro evento agora nos próximos meses que é excelente, que seria legal se desse para apresentar, mas não dá, gente. Sabe quanta inscrição do evento? Eu não sei exatamente quanto que é para graduando. Se vocês quiserem, até posso dar uma olhada, mas não sei se não passou o prazo já. Para doutor é R$ 900 a inscrição. É IMPEC o nome do evento. Pô, o evento vai ser online. Pô, R$ 900. Quanto que é, prof? Cortou o áudio bem na hora. R$ 900. Meu Deus. É um evento da Universidade de Goiás. É surreal. Nossa. A gente chegou a fazer um trabalho para mandar, a gente chegou a ler, daí quando a gente viu o preço, eu e a professora Márcia, agora que está lá no Espírito Santo, quando a gente viu o valor, desistimos, o evento é online. Como Eles assim? vão mandar coffee break a domicílio. Eu ia falar isso mesmo, eles vão mandar iFood pro pessoal que vai se inscrever. Não tem explicação. Não tem explicação. Mas eu me pensando assim, em alguma coisa que a gente possa, sim. O Bruno e o Matheus são provas, né? O Bruno são provas de trabalhos que a disciplina de estágio 1 que rendeu, né? Rendeu até capítulo de livro. Então, vamos começar, vamos pensar, usar essas ideias, sim, que são ideias muito boas. Como a gente viu em momentos anteriores, não existem muitas publicações sobre o assunto, né? Então, quem sabe, né? Deixa eu só marcar o tempo, quando vocês estiverem prontos, meninas. 3, 2, 1, foi. Tá, então a gente vai falar sobre o ensino de física para surdos, tá? E passa fio. Isso. Tá, então para o planejamento aqui desse, na verdade a gente pensou em uma aula, né, uma aula exploratória, teórica e também exploratória, para conseguir passar esse conteúdo tanto numa sala que fosse uma aula inclusiva, né, que tivessem pessoas sem a deficiência, mas também incluindo as pessoas com deficiências auditivas. Tá? E aí, para isso, então, a gente pensou em utilizar o auxílio de tecnologia para o ensino de física, e nesse caso, então, seria uma gravação de vídeo, né, para o ensino inclusivo do aluno. E nesse caso, então, seria o professor ele iria gravar, né, sua aula sobre o tema de ondas, e ele iria, então, utilizar os conceitos, ele iria gravar, né, a aula, e ele iria utilizar da tecnologia para incluir o aluno na sua aula. E essa inclusão
seria da utilização dos softwares, tá? Então, dessa forma, seriam utilizados legendas ou até mesmo tradução de libras nesse vídeo do professor. Então, o professor, em resumo, né? O professor ele iria gravar sua aula sobre ondas e ele iria utilizar os softwares que fazem tradução de palavras para Libras, né? Então, no caso, a gente encontrou 2 softwares que são o VLibras e o HandTalk, e posteriormente, para uma parte mais prática, ele iria utilizar o Audacity ou softwares semelhantes para estar demonstrando alguns dos conceitos da física para os alunos. Então, aqui, os 2 softwares que existem para a tradução, né, a conversão de texto para Libras são o VLibras e o HandTalk. Né? Então, o professor ele iria gravar a sua aula e gravar as traduções no HandTalk. Então, esses softwares aqui eles ficariam no canto como se fosse um tradutor de Libras. Né? Então, enquanto o professor vai falando, os sinais vão aparecendo ali no canto. E seria adicionado pós na edição para ser uma forma de traduzir para os alunos, além das legendas, né? Seria uma opção, talvez, fazer com as legendas para os alunos também. E aí, para ter uma parte mais visual para os alunos surdos, né, que a gente teve aquele experimento que a gente trouxe na aula, quando a gente trouxe os artigos, né, que tinha aquele experimento que os alunos conseguiam ver a sua voz. E nesse caso aqui, o Audacity e o Sound Analyzer são softwares que a gente grava o áudio e a gente consegue visualizar as ondas da voz, né? Então, o aluno ele poderia falar e conseguir identificar os conceitos da física que foram ensinados durante a aula de ondas para ele. E aí, seria, daí eu acho que daqui para frente dá para o Bruno subir, porque é mais ou menos o esqueleto da aula que seria dado. Vou projetar minha tela aqui. Beleza. Pode ser, Alexandre? Só um minutinho, pessoal. Apareceu? Tá aparecendo agora, né? Sim. Beleza. Deixa eu só achar que a posição parou. Então, como o Luciano falou, aqui seria mais ou menos a ideia que a gente traria de como abordar os conceitos de ondas e de som nas aulas para fazer essa inclusão dos alunos que têm deficiência auditiva. Acho que uma coisa que o Luciano não deixou de comentar é que a gente pensou também na questão dessas aulas remotas que nós estamos tendo, porque, querendo ou não, com esse vídeo você pode utilizar ele dentro de uma aula via Google Meet, como a gente está fazendo. Porque você passa o vídeo e depois você pede que os alunos baixem no celular um aplicativo que é um aplicativo razoavelmente leve e fácil de manusear para fazer a atividade prática que é proposta lá no final. Então, qual que seria a nossa ideia? Como o Luciano falou, utilizar os aplicativos de tradução em Libras e fazer um vídeo com legenda escrita, áudio de uma pessoa falando e também a tradução num cantinho aqui sobre o que está escrito e abordando sobre os conceitos. Também combinar sinais, como a gente trouxe nos nossos artigos, sinais que seriam sinais específicos para algumas características das ondas, que é o principal foco do nosso trabalho aqui. E também trabalhar instigando os alunos, perguntando o que é som. Sei que às vezes vai parecer um pouco preconceituoso isso, mas também é importante entender o que o deficiente auditivo, que o aluno com essa condição, o que ele pensa sobre isso. Porque às vezes a gente tem uma percepção, mas não leva em consideração o que aquele aluno pensa, digamos, o que é o som para ele. Porque às vezes podemos pensar que ele não tem uma ideia do que seja uma concepção, mas às vezes nós podemos estar errados. Então a ideia é fazer um questionário primeiro sobre esses conceitos. O que é o som? Como que você acha que se propaga? Alguma coisa mais simples assim, e de forma introdutória,
para depois fazer um pós-teste, um outro questionário, vendo o que mudou. Então, para poder avaliar qual foi o impacto dessa aula no aluno. Então, começando com esses instigamentos, que é o que é som, como reconhecemos um som, e a partir disso, abordar as ondas sonoras, as ondas no caso, a partir disso. Introduzir o tema de ondas a partir disso. E levando em consideração também sempre trazer um vídeo com bastante imagens, animações, coisas que chamem a atenção, porque textos, com certeza, textos grandes e coisas muito teóricas, assim, muito elaboradas, elas não vão despertar o interesse. E principalmente para o aluno que tem essa condição de perda auditiva, seria mais interessante que as imagens chamassem a atenção e que as imagens conseguissem transmitir esse conceito, que fosse alguma coisa mais visual, como eu acho que eu falei na questão dos artigos, que na verdade a física e as outras disciplinas, elas deveriam ser um pouco mais visuais, para que o aluno com uma deficiência auditiva conseguisse captar melhor esses conceitos. Então, essa foi a ideia que a gente tentou trazer, e trazer todos esses elementos visuais para facilitar na explicação. Então, trazendo animações e as legendas e a dublagem. Então, para entender o que são ondas, como elas se caracterizam, né? São as perturbações que se deslocam no espaço, transportando exclusivamente energia. E tentar, a partir de frisar melhor os conceitos, com negrito, com destaque em outra cor ou alguma animação para o aluno fixar nisso. Então, trazendo os conceitos de como caracterizar as ondas. Então, unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais. Alguns conceitos, obviamente, que nós não vamos conseguir transpor com total fidelidade, porque até para nós que conseguimos ouvir, já é um pouco complexo ouvir e conseguir abstrair. Mas a gente tenta, da melhor forma possível, com desenhos, animações, tentar transmitir esses conceitos. E também trazer as características de como as ondas se propagam e a diferença dos meios, né? E também relacionar essas ondas, os tipos de ondas, com a forma que elas se propagam, como elas se propagam e a diferença entre os meios. Então, trazendo as ondas mecânicas, as ondas eletromagnéticas, explicando bem simples, bem basicamente, o que seriam as ondas eletromagnéticas, o espectro visível, e também trazendo desenhos dessa forma, explicando quais são as partes da onda e as características, como crista, vale, a amplitude, comprimento de onda, frequência, velocidade de propagação, e também, agora focando um pouco mais no som, que é a forma como ocorre o som, que é a compressão e a expansão das massas de ar, das moléculas. Então, tentar, de alguma forma, trazer isso mais visualmente para os alunos. E também explicar de forma bem simples como que funciona a audição humana, que é a captação do som, que faz vibrar uma membrana, que aciona os receptores auditivos, que transformam isso num sinal elétrico que o nosso cérebro interpreta. E após a passagem de todo esse conteúdo, desse vídeo, que é um vídeo explicatório, o professor sugere aos alunos que eles baixem algum aplicativo desses que a gente comentou, que facilitam essa visualização das ondas sonoras, e a partir disso façam a caracterização de alguns conceitos que foram abordados durante a aula. Então, como o Luciano falou dos exemplos, o Audacity, e também esse Sound Analyzer, que é um aplicativo bem leve e fácil de manusear para conseguir fazer essas discriminações aqui, no caso, a crença de uma onda, o vale, o comprimento de onda e amplitude. Isso aqui é um exemplo que eu mesmo fiz, falando mesmo. Então, a partir disso, o aluno consegue visualizar características de sua voz, variar o tom, a altura, o timbre, e ver qual vai ser a diferença que produz aqui nesse espectro. E também consegue avaliar esses quesitos aqui que foram explicados durante a aula.
Acabou a apresentação. Nosso objetivo, o nosso trabalho foi mais simples, eu acho, mas eu acredito que seriam de grande utilidade, principalmente agora, que são as aulas remotas, que eu acho que é um período de mais dificuldade ainda para o aluno que é surdo, que depende muito da questão da audição, e para ter um intérprete durante uma meet é mais complicado ainda. Dentro do projeto, a gente também sugeriu que tem alguns sinais dentro da física, né, que são específicos da física, que já são meio que definidos. E aí foi colocado, né, foi indicado ao professor consultar esses sinais antes, porque no caso dele colocar esses sinais ali pelo tradutor automático, né, do aplicativo ali, ele acaba sendo num sentido diferente, igual no artigo que a gente tinha estudado lá. Então, nesse caso, o professor teria que avisar os alunos, alguma coisa assim, para eles tomarem esse cuidado na hora da conversão, que para eles tomarem um certo sentido da palavra para não prejudicar, né, o entendimento deles durante a aula. Obrigada, meninas. O Bruno falou, né? A nossa atividade ela é mais simples, né? Só digo que não quer dizer o fato de ser mais simples de que não seja eficiente, né? A gente não precisa fazer uma coisa muito elaborada. E a gente tem que pensar que muitas vezes vocês como professores ou os professores que já estão dando aula, né? Que nem a Paty que já está trabalhando, né? Não sei se tem mais alguém que agora já está trabalhando com TSS, que nem sempre vai dar para fazer, quer dizer, não vai dar para fazer uma coisa elaborada. Não vou dizer sempre. E é verdade, nesse sentido, nada é simples, porque a gente não tem o tempo devido, porque a gente não vai se lidar só com aquele aluno, a gente vai lidar com todos os outros dentro da sala de aula. Então, qualquer coisa que a gente faça já é um diferencial. E exatamente o que o Bruno falou, nesse momento de pandemia. Eu, por exemplo, não sabia que existiam esses aplicativos. E é uma coisa simples, mas que legal que isso existe. Que legal que tu pode gravar a tua aula e não deixar esses alunos de fora. Né? Então, é muito legal. Eu gostei bastante, assim, nesse sentido, de que é uma sugestão para esse período de pandemia, né? Porque muitas vezes, o que acontece nesse momento de pandemia? O professor está na sua casa, ele não tem a ajuda do professor especial que vai fazer as libras, né? E daí ele pode, nesse momento, estar pensando como é que ele vai fazer para dar sua aula. Tá, ele vai gravar o seu vídeo. Talvez ele consiga botar uma legenda, mas, por exemplo, eu não sabia que existia, mas sabendo que existe, é uma coisa que tu pode usar, entendeu? Para dar uma aula eficiente, né? Então, eu achei muito válido, né? Alguém tem mais um comentário, gente? Eu acho... Tá dando para ouvir? Dando. Tá, meu microfone parece como desligado, mas tá funcionando. Eu acho essa questão que o Lu falou sobre os sinais do professor combinar com os alunos, né? Eu acho interessante que a gente, como professor de física ou de outras disciplinas também, claro que a gente muitas vezes vai depender do intérprete, mas é interessante que a gente tenha domínio disso, porque, por exemplo, esses sinais específicos que o Lu comentou, às vezes passa de uma forma para o intérprete que não é da forma que a gente quis mostrar para o aluno, sabe? Então, eu acho que isso dá uma proximidade maior e vai quebrando essas dificuldades, né? Porque já é uma dificuldade do jeito que tá, e aí se tiver esse processamento de informação, de passar por muitas pessoas até chegar no aluno, acho que dificulta ainda mais. Eu acho que isso não custa, né? Tu não vai saber todo o conteúdo, vai ensinar aquele sinal específico, né? Não existem tantas coisas específicas assim, né? E se tu fizer uma aula introdutória com essas coisas que são específicas e já introduzir para o teu aluno, vai facilitar a vida dele para entendimento de outros conceitos, né? Exatamente. Mais alguém, gente? Parabéns, meninos. Eu acho que agora, então, só falta o Léo e a Patrícia. Quando estiverem prontos, os meninos vão falar sobre os autistas. Meninos e meninas,
vão falar sobre os autistas. Deve ser bem complicado também, né? Porque como a gente viu, não tem muito material, não. Realmente, a gente não encontrou muita coisa, não. Mas, enfim, a gente montou um projetinho, eu e o Leomar, para o ensino de física para autistas. Só esperar aqui que não tá aparecendo para mim para eu ver a tela só um minutinho, gente. Meu computador meio na manivela ainda. Você tá na página da Meet, Leomar. Isso, obrigada. Então, para esse projeto, a gente voltou, então, um olhar ali para a caracterização desse aluno inicialmente. Pode passar, por favor. Voltar. Então, nós encontramos que o transtorno espectro autista, TIA, ele se caracteriza como uma doença neurológica. E essa doença neurológica ela é caracterizada principalmente por comprometer o desenvolvimento do indivíduo. Esse desenvolvimento ele está mais relacionado com as suas principais manifestações, que são ali a dificuldade que esse aluno, que esse autista tem com o convívio social, também as suas limitações de comunicação, sensibilidade a determinados estímulos e a apresentação de comportamento focado e frequentemente repetido. Então, inclusive por causa disso, os autistas eles encontram dificuldade, então, para a mudança da sua rotina. Nós também encontramos ali, queríamos saber se tinha alguma forma de a gente direcionar esse projeto para o autista, mas a gente encontrou que não há predisposição do autismo para etnias ou ainda para classes sociais, sendo que a principal razão ali para o aparecimento do autismo se deve a questões genéticas principalmente, e também um percentual ali da causa do autismo está associado ao ambiente em que esse indivíduo está inserido. Nós encontramos, contudo, que o autismo ele se apresenta 4 vezes mais frequentes em homens do que em mulheres. Nós temos ali também que esse transtorno ele acomete a cerca de 1% da população mundial atualmente. Pode passar, por favor. Bom, então, nós temos que a cada 10 mil bebês que nascem atualmente, também 20 vão ser autistas. E essa estimativa voltada para o Brasil, nós encontramos que a cada grupo de 327 brasileiros, tem algum nível, 37 vão ter algum nível desse transtorno. Sendo que esse transtorno principalmente se manifesta até os 3 anos de idade, sendo que ele vai ser diagnosticado algum tempo ali após o nascimento da criança e ele vai se estender até o final da vida desse indivíduo. Então, essa pessoa vai ter que aprender a conviver com isso. Nesse sentido, nós encontramos que o tratamento que é atualmente aplicado para esse quadro é dado por um conjunto de médicos ali que envolve pediatra, fonoaudiólogo, psicólogo, psiquiatra, além de pedagogos, e principalmente ali também o que vai estar mais em contato direto, a família. Pode passar, por favor. Então, com isso, dada a dificuldade que o autista tem com o convívio social e também em ter ali alguns quesitos que ele não vai gostar, alguns assuntos, né, que ele não vai gostar das disciplinas, nós tentamos imaginar alguma coisa que fosse chamar a atenção desse autista, focando ali na parte do hiperfoco que ele teria. Então, nós pensamos em a aplicação de um jogo de peões, sendo que nesse jogo teria uma trilha, seria percorrida a partir das respostas corretas que fossem dadas
durante o caminho. Nós aproveitaríamos a capa dos autistas para o desenvolvimento da interação social, da oralidade e da aprendizagem de física. Pode passar, por favor. Bom, então, a desse jogo que a gente pensou é que ele poderia abranger qualquer conteúdo de física e até mesmo indo além, abrangendo outras disciplinas também. Nesse sentido, nós promoveríamos o conhecimento cultural, além do conhecimento de física, de uma forma lúdica e também divertida. Sendo que, por diversas vezes, a gente identificou ali nas nossas pesquisas que o autista não gosta de fazer aquela coisa que é forçada, né? Então, a gente identificou que seria legal trabalhar com eles de uma forma que prendesse a atenção deles. Por isso, ali, o lúdico e o divertido. Nesse sentido, então, além dos conteúdos formais, como equações, teorias e definições, nós poderíamos colocar também curiosidades sobre o universo, estrelas, buracos negros, dependendo ali de qual fosse o interesse principal da disciplina que a gente identificasse nesse aluno autista. Pode passar. Então, como conteúdo, a gente encontrou ali, como foi apresentado anteriormente, que a gente poderia trabalhar diversos conteúdos, mas que o professor poderia filtrar, né? E, então, dependendo ali, se fosse um conteúdo relacionado ao terceiro ano do ensino médio, o professor podia filtrar, por exemplo, o eletromagnetismo. Sendo que nada impede que um aluno do primeiro ano possa jogar também esse jogo, visto que ele pode se apresentar de uma maneira introdutória ali para um conteúdo que venha a ser trabalhado posteriormente. Pode passar. Agora acho que o Leomar vai falar sobre o jogo propriamente dito. Ctrl D, Leomar. Ou no vermelhinho embaixo. Não estamos ouvindo, Luna. Nós estamos te ouvindo. Por que será? Leomar, tenta vir nesses 3 pontinhos ali do lado do você está apresentando. E vai em configurações. Aí veja ali no microfone se você consegue escolher algum outro e tentar ver se funciona. Não, em cima. Não, aí alto-falante. Escolha o padrão aí no alto-falante, isso. Agora mude no microfone. O que tá dizendo? Não tá? Não. Estranho que dá pra ver um chiado, né? Tirar Ouviram agora? Ah, Sim. agora. Sim. Agora sim. Ouviram? Sim. Agora sim. Estamos ouvindo. Então o problema é com fone de ouvido. Então vamos lá. E a tela? Estamos vendo. Tá bom, então. Então, materiais e metodologia. Então, esse jogo ele vai poder ser jogado com um mínimo de 2 jogadores, tem que ser pelo menos um contra o outro, e não tem um número máximo. Então, no caso de uma sala de aula, por exemplo, se for uma grande quantidade de participantes,
daí vai ser, vamos supor, se tem ali 4 peões que vai disputar a partida. Então, esses 4 peões vão poder ser divididos em duplas, né? Duplas contra duplas, trios, ou então grupos. Às vezes, ou então, assim, vamos supor, pode pegar 2 peões, por exemplo, e pode fazer os meninos contra as meninas, e tal, ali, para ficar um negócio divertido. E aí, cada jogador, ou cada grupo, ele terá um peão de uma cor, né? Ele vai partir de um início ali, e vence quem chegar ao ponto de chegada primeiro. Então, aqui nós temos um exemplo de um tabuleiro, né? Então, cada um de nós aqui, por exemplo, eu tenho uma dupla aqui, daí tem um peão vermelho, outra dupla tem um peão amarelo. E daí vai andando aqui, né? E quem chegar lá no final primeiro vai ganhar. Bom, então os cartões. Como que vão ser esses cartões? Então, esses cartões, eles vão trazer dicas, que serão um número de 8 dicas. Nós escolhemos 8 dicas, porque 8 não é um número muito grande, não são poucas dicas, então e também não são tantas dicas assim. E cada uma dessas dicas apontará para uma mesma resposta, né? Então, e quanto mais dicas, mais fácil é de acertar, né? Quanto mais dicas vai tendo. Só que quanto mais dicas tem, né, mais fácil vai ficando para acertar, menos casa vai andar. Porque o número de casas avançadas é o número de dicas que ainda faltam. Por exemplo, quem acertar na primeira dica vai andar 7 casas, porque são 8 dicas, né? Então quem acertar na primeira dica vai andar 7 casas, anda bastante. Quem acertar na quinta dica vai andar 3 casas, né? Porque são 8 dicas e assim por diante. E daí aqui nós temos um exemplo de um cartão, né? Daí a resposta vai ser o Albert Einstein, e daí a dica. Dica número 1, nasceu em 14 de março de 1879. Dica 2, sua cidade natal é Ulm, na Alemanha. Dica 3, seu primeiro nome é Albert e tal. Aqui, ó, dica 5, é atribuída a ele a equação E igual a mc ao quadrado, tocava violino, é um dos cientistas mais famosos de todos os tempos, foi contra a Segunda Guerra Mundial e tal. Todas essas dicas que estão aqui nesse cartão, elas remetem ao Albert Einstein. Só que daí a pessoa que está jogando ali, por exemplo, eu peço ali, eu quero a dica número 3, né? Aí quem estiver tentando acertar e pedir primeiro a dica número 3, vai ter grande chance de acertar na primeira. Porque daí vai falar aqui, ó, dica número 3, seu primeiro nome é Albert. Então já vem na mente que é Albert Einstein. Agora, se pedir a dica número 1, por exemplo, aqui, nasceu em 14 de março de 1879. Quem é esse cara que nasceu nesse dia? Então, daí ele vai ter que pedir outra dica, né? E daí, se ele acertar aqui no primeiro aqui, né? A sua cidade natal é Ulm, na Alemanha, a pessoa acerta aqui Albert Einstein, então, nesse caso aqui, ele vai andar 6 casas, porque ele acertou na segunda. E aí, a divisão dos pontos. Se quem acertar na primeira, esse andará 7 casas. E quem pergunta só poderá andar 1 casa, porque são 8 dicas. Ou seja, não é só quem faz a pergunta, quem acerta a pergunta ali, que está tentando adivinhar, que vai andar as casas. A pessoa que está perguntando, o grupo que está perguntando, também vai andar. Só que ele vai ter que torcer para o outro errar bastante, né? Porque olha só aqui, ó. Todavia, não conseguir acertar mesmo com todas as dicas, o grupo que faz as perguntas andará as 8 casas. Então, vamos supor, tem uma pergunta muito difícil, as dicas são difíceis, e daí o outro grupo não conseguiu acertar, chegou na última dica ali, e não acertou, então eu, que estava segurando o cartão aqui e eles erraram, eu vou andar as 8 casas, né? Se quem acertar andar 5 casas, quem pergunta andará 3, né? Então, o somatório ali sempre vai dar 8, e assim por diante. Isso faz com que quem está de posse dos cartões com as perguntas torça para o outro errar, deixando o jogo mais divertido. Então, isso aí é para, assim, vamos supor, além de torcer para eu acertar, o outro está torcendo para eu errar. Porque quanto mais erros eu tiver, quanto mais eu errar, mais casas ele vai andar depois. Porque, no caso, quem está com cartão errou tudo, aí o outro vai andar todas as casas. Então, a confecção do jogo. Então, nós pensamos que o próprio aluno poderia confeccionar o jogo. Então, a confecção dos peões, por exemplo. Então, os peões podem ser confeccionados com cartolina em forma de pequenas pirâmides, como mostra a figura. Então, vai lá, faz uma piramidezinha ali e tal,
e daí você tem um peãozinho, é esse peãozinho que vai andar em cima do tabuleiro, né? Se quiser comprar o peão ali, também pode, mas só que a gente está pensando do próprio aluno fazer. A gente está pensando ali que talvez pode ser uma comunidade mais carente e tal, mais difícil acesso, e também, né, uma questão do próprio aluno botar a mão na massa para fazer as coisas também. No caso, tiver a oportunidade de enriquecer o processo através da interdisciplinaridade, pode-se atuar com aulas de artes. Então, aproveita essa maneira ali para fazer uma interdisciplinaridade com as artes. Porque os próprios alunos, né, eles vão poder confeccionar os tabuleiros e peões. E eles poderiam até mesmo levar para casa deles. No caso dos peões, por exemplo, ali, para aumentar a durabilidade, porque a cartolina é muito macia, muito mole, ela amassa muito, poderiam ser reforçados com a técnica de papel machê ou então com a papietagem. No caso, esse papel machê aqui é aquele que você coloca, esmaga, né, o papel, deixa o papel com a água e daí coloca a cola e daí pinta, coloca por cima ali, né, e daí a hora que secar aquele machê ali, ele vai ficar uma coisa mais firme. E a papietagem é quase igual, só que a papietagem a gente vai passando a cola por cima do papelão ali, por cima da cartolina, e vai passando outra camada de jornal, por exemplo, vai colocando jornalzinho picado por cima, ou jornal, ou revista, algum outro papel ali que vai jogar fora, aí vai passando cola e esses papéis, cola e papel, e daí deixa secar. Aí deixa secar, ele vai ficar bem durinho, ele fica quase que uma madeira, dá para cortar até com serrote, com serrinha, essas coisas. E depois pinta com tinta guache, né? E o tabuleiro, né, no caso de o aluno pode fazer o tabuleiro ali também do jeito dele, na cartolina também, vai poder ser reforçado com contact ou então com plastificação. No caso de plastificar, fica mais caro um pouquinho, porque vai precisar de uma máquina maior e tal. Então, o esquema mais prático mesmo é colocar o contact ali, que também, né, dá uma durabilidade maior. E cuidados na aplicação do jogo. Como esse jogo vai ter o objetivo de auxiliar os alunos com transtorno no espectro autista, o professor deve cuidar dos ânimos dos alunos, né? Porque, às vezes, o aluno, ganhando, ele pode festejar demais e pode começar, de certa forma, até ofender o lado que perdeu, né? E isso é especialmente sensível para os alunos alvo do jogo, que são justamente esses que têm esse transtorno, né, que tem essa característica de mudança de humor. E antes de ser jogado, né, uma conversa com os alunos explicando esse ponto é indispensável. No caso ali dos alunos, de como que vai jogar, como que vai ser, o professor, ele pode usar assim, vamos supor, ele está dando aula vamos supor, primeiro ano ali, né, vetores, e daí ele leva esse joguinho e ele pode deixar os alunos jogarem um pouco depois da aula como uma estratégia de memorização mesmo, né? Igual aquela técnica do Pomodoro, que você vai fazendo a pergunta e respondendo, fazendo a pergunta e respondendo, fazendo a pergunta e respondendo, né? E se o professor quiser usar esse jogo assim, fazer como uma parte da aula dele mesmo, aí ele filtra, ele coloca ali igual como a Patrícia falou, ele coloca ali nos jogos ali, ele pode colocar todo o espectro ali, ou então ele pode filtrar, ele pode colocar, não, vou colocar hoje só os cartões da aula que eu dei. E daí ele faz uma brincadeira com os alunos ali para ver quem lembra daquilo que foi ensinado. Então é uma forma também de dar uma fixada na memória, não só do aluno, né, que tem esse TEA, mas também como do aluno normal mesmo, porque às vezes deu uma olhada para o lado, perdeu perdeu alguma coisa ali, e ali o aluno já vai lembrar. E a avaliação. A avaliação deverá ser realizada com base na interação dos discentes autistas com o jogo e com os colegas, verificando seu engajamento na proposta e assimilação dos conteúdos de física.
Ao final da aplicação do projeto, os discentes autistas serão entrevistados para compreender se a atividade obteve por resultado os objetivos almejados, né? Então, como o alvo do jogo é realmente o aluno autista, se ele tiver, então aí o professor, talvez um representante de sala ali, alguém vai chegar e vai perguntar para o aluno, né? Basicamente, o que ele achou do jogo, se ele teve uma facilidade maior, se ele conseguiu entender melhor, se ele gostou de aprender dessa forma. Eu creio que ele vai gostar, porque é um jogo bem interessante, é um joguinho legal, e não só para eles, mas como eu disse, para qualquer aluno, né? Uma boa forma de estudar também. E aqui estão algumas de nossas referências, né? E da nossa parte é isso, pessoal. Algum comentário, pessoal? Eu tenho uma dúvida, não sobre a questão do jogo em si, mas sobre, digamos, a identificação por parte da escola, ou do professor, no caso, desses alunos que têm autismo, porque existe um espectro de autismo, né? Então, tem alunos que têm, digamos, uma porcentagem muito baixa, digamos assim. E pelo que a gente vê no dia a dia, eu acho que muitas vezes esses alunos, eles passam como desinteressados, ou só, esse aluno vai mal no conteúdo, Passam e não se tem desapercebidos. isso, não tem um diagnóstico, né? Às vezes a família também não percebe. E eu queria saber por parte da parte do Leomar, se vocês acharam alguma coisa que tem alguma, não sei, política pública, alguma lei do tipo que tem um incentivo por parte do colégio de ter esse diagnóstico, de certa forma, ou do pedagogo ou do professor. Não sei se existe isso. Com relação à política pública, Fer, a gente não chegou a procurar, para te falar bem a verdade, sabe? Até na parte que a gente está procurando os trabalhos sobre isso, foi meio difícil encontrar voltado ao ensino de física e até mesmo ao ensino de ciências, assim, em si foi complicado, sabe? Mas o que a gente encontrou realmente que tem ali vários níveis, como você falou, e eu acho, na minha opinião, que a aplicação tanto dessa atividade como qualquer outra atividade voltada para o autista teria que partir do professor, sabe? Porque eu acho que seria ali uma pessoa que estaria em contato direto com o aluno, né? Obviamente ele não vai chegar na primeira e já vai querer aplicar uma coisa diferente, né? Porque não vai dar certo, ele ainda não conheceu a turma, não conheceu o aluno. Então eu acho que serviria ali um tempo de primeiro ele identificar esse aluno, dele ter o diagnóstico desse aluno, dele aprender um pouco como que esse aluno aprende melhor, como que ele se comunica ou se ele não se comunica, qual seria a maior dificuldade dele, e a partir de então a gente entrar com alguma ação para intervir nisso ou até auxiliar ali nas dificuldades desse autista. Entendi, Paty, muito obrigada. Olha aí, viu só? Aprendi tudo aí com o Ricardo e com o Melchior. E essa ideia, de onde surgiu, gente, de vocês montarem o jogo de tabuleiro? Vocês viram em algum outro trabalho e adaptaram para física? Como é que foi a criação dessa ideia? O Leomar surgiu, Sim. a professora falou, vamos jogar como é que ele falou? Vamos colocar um jogo lá parecido com, como é que é o nome, Leomar? Indivíduo, positivo. Perfil. Perfil, nada a ver. Perfil. Então, falando ali para a Fer ali, né? Então, Fernanda, realmente tem um problema muito sério no diagnóstico de quem é autista ou não. Tanto que nas escolas, eu acho que as pedagogas ali e tal, elas pedem para os professores observarem se o aluno tem alguma característica autista. Às vezes o aluno que viaja, você está olhando para ele, eu já tive aluno de eu estar explicando para ele, eu chegar na cara dele, pertinho assim, muito perto mesmo, menos de 1 metro, né, bem próximo, e perceber que eu estou falando e ele olha para o lado e você vê na cara dele que o pensamento dele está longe. E daí eu pegar e fazer assim no rosto dele, não sei se vocês estão vendo o meu dedo aqui, se está lá, e eu ter que fazer umas 4, 5 vezes para ele voltar naquele lugar e até o resto da turma achar engraçado e dar risada. A aula não era depois do intervalo? Oi? A aula não era depois do intervalo?
Nossa, rapaz, pior que era aula no Sesc, então era praticamente, a aula era o tempo todo, sabe? Era da 1 até 5. Mas assim, o aluno, ele viajava mesmo, viajava longe. E, e daí eu chegar e conversar com a mãe dele, e a mãe dele falar assim, que ele era assim mesmo em casa também. Quando a mãe falava com ele, daqui a pouco ele não ouvia, ele não lembrava. E, e o moleque já estava na 6ª série, 6º, 7º ano, semi-analfabeto, não conseguia fazer as operações básicas, né? E ninguém tinha percebido que ele viajava. Aí eu cheguei, conversei com a direção, conversei com a mãe do menino lá e tal, procurei a mãe na hora da saída e falei para ela que ela deveria procurar alguma coisa ali e tal, e se fosse o caso, até tomar um medicamento, né? Porque tem esse preconceito também. Às vezes a mãe e o pai não querem medicar o filho porque fica com o estigma de ser o aluno louquinho, tal, ali. E eu falei para ela, igual eu uso óculos. Se eu não usar óculos, eu enxergo mal. Então tem que ter o recurso ali, já que tem o recurso, tem que correr atrás. E voltando agora do jogo ali, né? Esse joguinho é baseado mais ou menos no estilo do Perfil. O Perfil é um joguinho bem bacana, assim, também, com um cartãozinho que aponta e tal ali. E é um jogo bem legal, bem interessante. É bom até para quem é carinho, é uns 70, 80 reais ali e tal. Mas se quem puder comprar esse jogo Perfil e levar em sala de aula para os alunos brincarem ali, quiser filtrar também, é bem interessante, cara. Chama muita atenção da criançada. E tanto dos adolescentes também. Pode ser 2º, 3º ano ali. Até na faculdade, se levar, eu acho que rola. É bacana E mesmo. tem muita gente que não conhece esse joguinho, né? Por exemplo, quando a gente estava conversando sobre o projeto que você sugeriu, esse joguinho, eu não conhecia. Eu falei para ele, que jogo que é esse? Você me explica, eu nunca joguei. Eu achei muito interessante também, até porque a juventude de hoje ela está mais fissurada em jogos de celular, né, de aplicativos. Então eles não costumam geralmente jogar, né? Na minha adolescência e infância era normal esses jogos de tabuleiro, né? Então achei a ideia excelente. Eu vou querer esses trabalhos todos, gente. Vocês são incríveis, vocês tiveram ideias. Sério, vocês tiveram ideias ótimas de coisas que são aplicáveis, né? E exatamente como os demais, esse jogo com autistas ele pode ser aplicado em sala de aula com qualquer tipo de aluno e vai tornar a aula divertida. Dá para dividir a sala em grupos, né? Sei lá, montar 4 grupos, né? No final ali de determinado assunto e fazer sobre determinado assunto da aula. É possível. Eu achei incrível. As pessoas, a gente vai ter que escrever sobre isso, porque as pessoas vão, sério, as pessoas vão gostar de saber que existem trabalhos assim, né? Que fazem o diferencial, né? E eu achei incrível. Sério, eu tô chocada com a criatividade de todos vocês aí, dos que apresentaram hoje, assim. O prof, só para... É porque amanhã eu vou apresentar com o Eric, né? É um trabalho parecido com ele, eu até achei interessante a ideia. O meu trabalho também vai ser um jogo de tabuleiro, aí no caso, o jogo que eu vou apresentar lá vai ser dividido em casas, sabe? Só dando uma ideia de colocar no jogo deles também, pode ser. As casas que você vai... É um jogo jogado com peão e dado, né? Não vai ser com essas dicas aí. Mas cada casa do tabuleiro é uma casa colorida e cada cor do tabuleiro vai representar um assunto relacionado à física, tipo eletromagnetismo, mecânica, alguma coisa assim, sabe? E daí as cards vão ser... A trilha do Tipo a trilha do Perguntados, não sei se você já jogou Perguntados, eu joguei no celular, cada casinha ali tem uma corzinha diferente também para cada, tipo, área do conhecimento. Eu nunca joguei esse jogo, mas aí, tipo, cada casa seria um assunto relacionado à física, né? E se a pessoa, daí, tipo assim, vai ser um jogo relacionado a conceitos, né? Tipo, você pergunta alguma coisa que a resposta seria no caso de algum conceito, para ficar mais curta a resposta. Não vai perguntar ali uma pergunta que o cara tem que fazer conta, né? Sim. É um jogo rápido. Sim. Não fica chato.
Exatamente. É, E daí, se a pessoa acerta a resposta, ela anda aquele número de casas que o dado correspondente ao dado, né? Senão ele fica volta para a casa anterior que ele estava, sabe? E daí, no caso, uma outra proposta que eu coloquei no meu jogo lá foi você fazer um tabuleiro infinito, né? Para você conseguir jogar por tempo e pontos. Então, você pode também adaptar o nível da pergunta, por exemplo, uma pergunta muito difícil, essa pode valer 3 pontos, uma nível médio, 2, uma pergunta muito fácil, você colocaria tipo 1 ponto ali para pergunta. Daí, nesse tabuleiro infinito ali, você jogaria por um tempo ou até uma pessoa chegar a uma certa pontuação, né? Eu também fiz o negócio vai ficar muito parecido só para acrescentar, sabe? Colocar outras ideias de tabuleiro. Eu vou ver se eu vou olhar os trabalhos de vocês lá no Moodle e depois acho que eu vou colocar lá na página do cursinho todos os trabalhos do estágio 1 e do estágio 2 para vocês terem esse material aí para uma consulta no futuro. Eu acho que é legal vocês terem, sabe, os trabalhos dos colegas, até para ir trocando ideia, assim, surgiu muita coisa legal aí, já me deu até vontade de fazer algumas coisas exatamente como o Léo falou, com os meus alunos, né, meus alunos, o pessoal da fisioterapia, o pessoal da biologia, esse povo que é mais resistente aí à física, né, sim. pode auxiliar numa aula, né. Eu acho que é até válido, porque os artigos que eu pesquisei, não só sobre deficiente visual, mas no geral de educação inclusiva, cita muito a parte de que na parte da universidade não tem essa preocupação de ter disciplinas voltadas para os alunos desenvolverem material e pesquisarem sobre isso, né? Então, eu acho que dava para até concluir isso, tipo, da gente ter feito voltado a matéria para isso, né? Disciplina para isso. Porque é muito escassez, assim, sabe? Não encontra nada sobre. Então, olha que legal, vocês vão sair, vão poder compartilhar, né? Não só os que a gente viu aqui dentro da sala, mas o que eu vou ver amanhã. Então, eu acho que é útil e muito útil, né? E interessante para todos nós, né? Eu estou com bastante orgulho, assim, de vocês, assim, pela criatividade, pelos trabalhos lindos, foi muito legal Eu mesmo. só ia Terem falar, abraçado a proposta. eu só ia falar que, tipo, pro autismo mesmo, o que eu fiz, é muito difícil mesmo de encontrar alguma metodologia diferente, até pelo fato de que o autista, ele não é, tipo, uma deficiência, né? Então, é muito pouca pessoa que Que vai busca, estudar assim, isso, né? porque é difícil também. Difícil de incrível. diagnosticar. Oi? É difícil até de diagnosticar. Sim. Teve um menino que ele, primeiro de tudo, ele foi lá na sala de apoio comigo, né, que eu dava aula ali no Tupi como reforço, e assim, ele era bem fraco, e daí a professora falou para mim que ele foi levado para a sala de reforço e tal, ali como se ele tivesse déficit. Só que no começo do ano, o mesmo aluno foi levado como se fosse super habilidade, sabe? Altas habilidades. Porque ele respondeu rápido algumas perguntas, aí eles acharam que ele tinha altas habilidades e depois mudaram como se ele tivesse déficit. Então, é um negócio que não é de primeira, assim, você tem que ter um acompanhamento. Por isso que eu acho que o professor mesmo tem que ter essa É ele que vai trabalhar diretamente com o aluno, né? Porque a gente percebe, cara, a gente que dá aula, você percebe quando o aluno é inteligente, mas é preguiçoso. E você percebe quando ele tem dificuldade, ele está olhando para você e não consegue entender. Você percebe na expressão facial do aluno, né? Eu mesmo acho que faço essa expressão, volte e meia para o professor, que não está entendendo nada. Mas é normal, e a gente sabe disso, né? O professor sabe. Sim. E é ele que tem que, na realidade, fazer, né? Se vai ser aceito, né, exatamente como a gente estava comentando antes, né, se vai ser aceito pelos pais, a gente não sabe, mas é nosso papel de enxergar também e tentar fazer alguma coisa para melhorar o aprendizado desse aluno, né? Sim. Gente, mais algum comentário?
Bom, então assim, ó, essa foi a última aula da disciplina. Essa disciplina ela ainda não terminou, porque a gente ainda está fazendo, né, o acompanhamento nos cursinhos, né, e eu peço a vocês, assim, que façam todo o registro dessas atividades, porque eu preciso desses registros para poder enviar para a Mônica, que é a responsável do PROIN, que vai fazer a certificação de vocês, então vai existir uma certificação por essas horas. Eu já montei um planejamento das horas só do cursinho. Daqui a pouquinho eu compartilho com vocês. Ela passou agora, eu enviei para o departamento de física, né, para a coordenação. Então, assim que eu receber o ok, eu mando para vocês darem uma olhada, tá? Quanto a essas horas. Aí depois eu vou mandar para a Mônica para pegar a certificação e todos os alunos que preencheram as fichas lá no Drive, certo? Na ficha de atividade e naquela que está lá no grupo também, né? Lá no grupo do cursinho, no WhatsApp. Então, preencham aquela do WhatsApp, preencham a que está dentro do Drive, que depois eu vou olhar tudo o que vocês fizeram ou não para a gente disponibilizar essas horas, tá? Mas, quanto à aula, nós terminamos a carga horária da disciplina, só vai faltar as horas mesmo para fechar as horas de atividade extra, né? E eu não sei se vocês lembram, eram 200, claro que isso foi adaptado, né? Dessas 200 horas, muito é de preparo, que eu sei que vocês tiveram dedicação para fazer, né? E então eu fiz mais ou menos a conta de a cada 1 hora que vocês tiveram com os alunos, a gente conta 1 hora, né? Mas na realidade é o tempo que vocês ficaram numa aula de Meet, né? Que geralmente é em torno de 30, 40 minutos, né? Então, a cada 1 hora a aula, são 2 horas para preparo. Eu fiz mais ou menos essa conta de horas, certo? Fora as horas que vocês levaram para preparar os relatórios, que vocês levaram para filmar as aulas, tá tudo registrado lá, bonitinho, nesse papel que eu vou enfiar assim que eu receber o ok da coordenação para vocês. Eu quero agradecer muito vocês, assim, ó, o empenho nesse período online, vocês são incríveis. Eu vou sentir muita falta de quem já é. Na verdade, eu vou sentir falta de todos, né? Porque eu espero que quem está fazendo clássica passe em clássica, então eu não os verei em clássica. E eu acho que o Giacomo está fazendo estágio 1 e 2, né? Então eu também não verei, nem o Giacomo eu verei, então não verei mais nenhum de vocês. Eu agradeço, eu fico muito grata, na realidade, de ter sido aluna de vocês, de ter participado da vida acadêmica de vocês. Vocês são, ó, agora eu fico emocionada, vocês são incríveis, assim, porque eu tive outra experiência, né, já comentei isso com vocês até em outra instituição, não foi uma experiência boa, não foi uma experiência, claro que tem alunos que até hoje lá são minha lembrança, mas vocês são muito mais, e eu fico muito grata e orgulhosa de ver vocês hoje no mestrado, que está se formando, porque é uma vitória para mim também, né? Saber que eu contribuí um pouquinho. Olha aqui, a pessoa já está toda emocionada, que eu contribuí um pouquinho para vocês chegarem onde chegaram, né? Então, sejam felizes aí na escolha profissional de vocês. Vocês são incríveis, assim, até aqueles que o ano passado tiveram dificuldade. E eu vi um crescimento, né, nessa aula online, até na maneira da gente debater aqui. Vocês cresceram muito neste 1 ano, né? Pena que a gente não vai se ver presencialmente, mas quando passar tudo está prometido, mesmo que quem está se formando aí, que a gente vai fazer uma coisinha para a gente comemorar aí esse término, né? Vamos fazer um churrasco. Vamos sim, o churrasco gaúcho, tá? A professora faz aqui, vai ser aqui na casa da professora. Quando passar tudo. Só, todo mundo aí, ó, tá gravando, né? Promessa? Sim, é promessa sim, já trouxe mais gente aqui para minha casa, gente. Então, vocês nem são tantos assim, tá? E sucesso para vocês, tudo de bom, né? E se um dia precisarem de mim, eu estou sempre aqui. E eu vou usar vocês ainda, vou usar esses trabalhos aí que a gente fez, vamos melhorá-los e apresentá-los, né, em outros momentos. Então, é isso que eu quero dizer para vocês, assim, ó, nesse término de aula, que sejam felizes e tenham muita sorte na carreira
de vocês, que vocês, o mundo está precisando de físicos como vocês. E é isso. Aí, agora eu me emocionei, preciso limpar o óculos, já não estou enxergando mais nada. E é isso. Então, gente, uma boa noite aí a todos. E fiquem bem. E para quem é formando, sejam felizes. E para quem não é, boa sorte aí nos próximos, na finaleira, né? Porque daí tá quase, né, também, né? Quem não é formando é quase formando. Fala, Léo. Eu acho que serve para todo mundo que está aqui, né? Talvez, com certeza. Mas pode ter certeza que a professora é um exemplo de didática para nós, e um exemplo de professor, e acima de tudo, um exemplo de pessoa. Assim, eu particularmente, eu falo por mim, e creio que sua voz representa todo mundo também. Admiramos muito você como profissional, como pessoa, e agradecemos por você ter aparecido no nosso caminho também. Obrigada. Eu já tinha parado de chorar, agora eu voltei a chorar. É você que é incrível, professor. Sim, você é incrível. Então tá bom. Beijão, gente. Beijão, professora. Boa sorte, felicidades. Nos vemos. Obrigada. Nos vemos, sim. Valeu, Tchau, galera. tchau, gente. Tchau. Oi, gente, tudo de bom. Obrigada, prof. Beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau, prof. Até amanhã. Tchau, Jaco. Tchau, pessoal. Ô, prof. Oi. Só uma coisa, eu posso perguntar, é que a senhora falou daquela ficha, e eu não preenchi a ficha, mas a ficha era para quem estava contribuindo com as atividades lá do cursinho, né? Uhum. Então, se eu não estava contribuindo, eu não preciso fazer a ficha, né? Não, porque tu tem a residência, daí nós vamos contar as horas da residência, tá? Ah, tá. Então eu não preciso fazer aquela ficha, né? Não, aquela ficha lá não. Eu não consegui conversar com o Rodrigo ainda, mas eu vou conversar com ele no máximo amanhã. Uhum. E aí, assim que eu souber exatamente como é que a gente vai fazer para fechar, porque eu vou ter que ter algum fechamento de vocês também, né? Nem que seja um relatório do que vocês fizeram lá, sabe? Ou do que vocês estão desenvolvendo. Sim, é por causa que a residência, ela não, quem vai sair da residência agora vai ser só o Felipe, que ele vai se formar, né? E a gente vai continuar, porque é 1 ano e meio, né? Sim. Então, daí a gente vai continuar até fechar o período. Eu estou pensando em só pedir mesmo um relatório, algo escrito, assim, do que vocês realizaram, sabe? Durante o período que foi autorizado. Eu não vou pedir muita coisa, mas é só para eu saber mesmo o que foi feito. Tá bom, então, prof. Tá? Mas daí eu confirmo direitinho amanhã. Beleza, então, prof. Obrigado. Tá? Por nada. Boa noite. Boa noite. Até amanhã, prof. Tchau. Até amanhã. Tchau.